Olá, professor! Esse vídeo tem o objetivo de orientar sua missão na educação literária de seus alunos, contemplando o livro em todas as suas possibilidades e dimensões. O autor Estevão Ribeiro nasceu em 1979 e, desde 2000, escreve roteiros para histórias em quadrinhos e vídeos, e com isso já recebeu diversos prêmios na literatura. O livro Da Terra à Lua é composto por duas importantes obras da ficção científica: Da Terra à Lua, de Júlio Verne, e Le Voyage dans la Lune, o filme de Georges Méliès. Os americanos já não têm mais o que inventar. Tristes e entediados com o fim da Guerra Civil, comerciantes e fazendeiros transformados em soldados, coronéis, tenentes e capitães resolvem embarcar em um empreendimento incrivelmente audacioso. Acompanhe Impey Barbicane e os membros do Clube do Canhão na construção de uma arma de proporções colossais para um único fim: atingir a Lua. Por que trabalhar este livro no ensino médio? Nas orientações curriculares do MEC de 2006, é exposto que supõe-se que os alunos que ingressam no ensino médio já estejam preparados para a leitura de textos mais complexos da cultura literária, que poderão ser trabalhados lado a lado com outras modalidades, com as quais estão mais familiarizados, como o hip-hop, as letras de músicas, os quadrinhos, o cordel, entre outras relacionadas ao contexto cultural menos ou mais urbano em que tais gêneros se produzem na sociedade. Hoje, as histórias em quadrinhos são publicadas em diferentes meios e também em diferentes formatos. A obra Da Terra à Lua, de Estevão Ribeiro, é considerada uma graphic novel, ou seja, uma história em quadrinhos mais sofisticada, com uma elaboração mais refinada. O livro de Estevão Ribeiro, Da Terra à Lua, é um excelente convite para jovens leitores, pois contempla duas grandes obras clássicas da ficção científica, numa estrutura de quadrinhos, sendo contemporânea e atual. Se fosse escrito de outra forma, talvez os jovens não tivessem acesso a essa leitura que o quadrinho permite de uma forma mais contemporânea e atual. A escolha de boas atividades pré-textuais podem garantir o envolvimento dos alunos e o desejo pela leitura da obra. Antes de apresentar aos alunos o livro propriamente dito, é importante fazer uma checagem do conhecimento prévio deles em relação ao gênero textual e ao gênero literário, histórias em quadrinhos e ficção científica. Primeiro, apresente uma revista em quadrinho e pergunte para a turma se eles conhecem o gênero e se já leram alguma. É bem possível que a maioria da turma diga que sim. Parta então para o conceito de história em quadrinho. Discuta com eles por que é feito em quadrinhos, o que faz uma história em quadrinhos ter uma grande atratividade para os jovens. Num outro momento, peça que os alunos tragam para a sala de aula um exemplar de uma revista em quadrinho de sua preferência. Faça uma atividade coletiva para que os trabalhos sejam apresentados para toda a turma e discutidos em grupo. Depois disso, é necessário trabalhar o gênero ficção científica. Lance o tema perguntando para eles o que é ficção científica. Dê voz aos alunos e deixe que eles exponham o que entendem pelo gênero ficção científica. Num primeiro momento, para chamar a atenção da turma sobre o livro, é importante que o professor apresente o livro, apresente o autor, apresente as obras que se relacionam ao livro, mostrando as ilustrações, mostrando como o livro foi feito. Num outro momento de leitura, o professor pode ser o leitor para que os alunos escutem e acompanhem o livro com as imagens em quadrinho. Por ser um livro com conteúdo extenso, é possível que os alunos levem o livro para ser lido em casa e depois retornem para uma discussão em grupo. É possível também que cada aluno fique responsável pela leitura de um capítulo e depois façam uma apresentação para a turma. O livro Da Terra à Lua, de Estevão Ribeiro, se baseia em duas importantes obras clássicas da ficção científica, um livro e um filme. Que tal apresentar para os alunos o filme Le Voyage dans la Lune? O filme data do começo do século XX, não possui falas e nem cores, e sua duração é de 14 minutos, podendo ser exibido em sala de aula. Após a exibição do filme, questione para a turma se ele representa a narrativa da história em quadrinho que eles leram. A partir do livro e do filme, o professor pode trabalhar em conjunto com o professor de artes para trazer o teatro e o cinema para a sala de aula.
Tal atividade deve ser considerada, uma vez que a Secretaria da Educação prevê nas orientações curriculares para o ensino médio de 2006 que também é desejável adotar uma perspectiva multicultural em que a literatura obtenha a parceria de outras áreas, sobretudo artes plásticas e cinema, não de um modo simplista, diluindo as fronteiras entre elas e substituindo uma coisa por outra, mas mantendo as especificidades e o modo de ser de cada uma delas, pois só assim, não pejorativamente escolarizados, serão capazes de oferecer fruição e conhecimento, binônimo inseparável da arte. A ideia é trabalhar a escrita de um roteiro para uma peça teatral e um filme baseado na história da Terra-Lua de Estevão Ribeiro. O professor deve separar a turma em grupos e orientar a confecção do roteiro. Após o roteiro pronto, deve ser apresentado para a turma e uma discussão acerca de como o vídeo será feito. O professor pode utilizar como culminância do projeto a exibição do filme para os alunos e para a comunidade escolar. É muito importante contextualizar com os alunos o momento histórico em que se passa a história e todos os recursos necessários para uma viagem à Lua naquela época. E levantar o seguinte questionamento: que recurso nós temos hoje, em pleno século XXI, para compreender a ficção científica e aprender com ela? Pode ser um rico debate filosófico e científico.